Pessoal, aqui estamos, né, para um encontro com um professor especialista em metodologia de estudos que aceitou prontamente o nosso convite para falar um pouquinho com vocês, né, que estão aí na fase conclusiva do curso. Aqui nós temos alunos de curso de Direito, ADM, Gastronomia, Contabilidade e Gestão, né? Temos também pessoal de Publicidade, Design. Então, são todos os alunos que estão concluindo e nós fizemos essa programação justamente para dar uma ferramenta aí para vocês, né? Para dar uma ferramenta não, né? Para colocar, para mapear vocês, porque não dá para, não existe receita de bolo, né, Fernanda? Então eu vou já passar a palavra para o professor. Ele é escritor, palestrante, servidor público, e ele vai dar um direcionamento para vocês como estudar para o concurso. Ele já passou em vários concursos. Ele, o nosso professor palestrante hoje criou uma metodologia diferenciada. Ele tem um canal no YouTube e acho que alguns alunos aqui já até seguem ele, né? Então, é um prazer tê-lo aqui na nossa instituição. Obrigado. Agradeço a oportunidade, né, e a recepção aqui conosco. E quem chegar, chegou. Vamos iniciar, porque pontualidade na hora do concurso também conta. Oi, conta demais. Obrigado, Renata. Gente, boa noite. Boa noite. Olha o pessoal do comboio aí. Pode entrar. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tenho uma proposta para vocês. A questão é a seguinte, eu estou falando sobre concursos há mais ou menos 6, 7 anos. Eu publiquei 300 artigos, 500 vídeos, eu não esgotei esse assunto. Então, não é hoje que a gente vai esgotar, tá? Eu tenho uma palestra para a gente conversar aqui rapidinho, chamado Como Passar em Provas e Concursos. Mas não se enganem, eu vou falar sobre como passar em provas e concursos, mas essa palestra é sobre você se conhecer, é sobre você estudar melhor, é sobre você entender melhor os conteúdos que você vai estudar e é sobre você passar em qualquer prova. Concurso público é o ápice das provas que a gente faz, porque a gente tem um conteúdo muito grande para ser estudado num espaço de tempo muito pequeno. A minha proposta para vocês é a seguinte: eu vou fazer uma palestra de 35 minutos e a gente vai passar para perguntas e respostas, porque essa parte é a parte em que a gente realmente vai conversar. Eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vocês podem ter dúvidas sobre como estudar melhor, e a gente vai conversar sobre isso. Pode ser? Eu não ouvi. Pode, beleza. Tá todo mundo alimentado, né? Essa hora todo mundo jantou antes de vir pra cá, né? Todo mundo bem? Beleza. Deixa eu só ver se não tem mais ninguém pra chegar aqui, que aí a pessoa fica... Oi! Ó, a gente começou, tá vendo? Eu falei que a gente ia começar? Aí. Bom... Renata, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de poder falar. Tive a oportunidade de vir a São Paulo para, entre outros compromissos, fazer essa palestra. E eu estava conversando com uma amiga, antes de vir para cá, tive uma reunião hoje de manhã, e ela falou alguma coisa que vai servir para balizar o que a gente vai falar aqui. Ela falou o seguinte, ela tem um curso de diplomacia, ela tem um curso de preparatório para candidatos da diplomacia. Quem é que faz concurso? Só para eu ter uma ideia. Tá. Quem aqui é tímido e não vai levantar a mão para nada que eu perguntar? Aqui, tá. Então vamos fazer o seguinte, vocês podem levantar a mão, tá? Ninguém vai olhar para vocês, só eu tô olhando. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Pode entrar, gente, pode entrar. Vamos entrando, oi, tudo bem? A gente está falando sobre prova, sobre concurso, estava me apresentando, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, como é que é seu nome? Oi, tudo bem? Prazer. É o fardo de quem chega atrasado, né? Mas assim, obrigado pela presença de qualquer forma, tô brincando. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Rapaz, que barba bem feita isso aí, hein? Porra, botei fé, tá de parabéns. Vamos falar sério aqui. Primeira coisa, vocês, então, praticamente ninguém aqui presta concurso, então eu quero fazer um exercício de humildade, tá? Quem aqui não me conhece nunca me viu na vida? Que delícia, olha só que coisa boa. Gente, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, a Renata muito gentilmente já me apresentou. Eu tenho hoje um canal no YouTube, que é o maior canal que trata de técnicas de aprendizagem acelerada voltada para concursos públicos. Nós temos hoje, estamos chegando em 500 mil de assinantes. Eu tenho o maior portal que fala hoje sobre técnicas de preparação para concurso, que é o blog do Fernando Mesquita.
Eu faço um trabalho bastante intensivo no Instagram, em redes sociais, de uma forma geral, tenho cursos online e venho falando sobre aprender a passar em concurso há quase 10 anos. Vocês que prestam concurso já tinham ouvido falar de mim? Você já tinha me ouvido? Já, né? Mais ou menos? Não? Não, tá, beleza. Prazer, Fernando. E o que eu pude perceber ao longo do tempo? Que a maioria das pessoas que vai prestar concurso nunca participou de um evento como esse que vocês estão participando. Nunca. A maioria das pessoas que estuda nunca participou de um evento desse que vocês estão participando. A gente vai falar aqui sobre como aprender melhor. Quem aqui já teve alguma aula na vida falando sobre como aprender? Ninguém. Tem uma mãozinha ali. Tá. Qual que é o problema disso? A gente não aprende a estudar. Se a gente não aprende a estudar, a gente não aprende a reter o conteúdo. E as pessoas saem do ensino fundamental, elas saem do ensino médio, elas saem da faculdade como se elas nunca tivessem feito nada. Alguém tem a sensação de acabar o semestre e não ter aprendido as coisas? Alguém já passou por eu? Acho que já, né? Eu acho que já. Por quê? Porque a gente não aprende a estudar. E segundo, porque a estrutura educacional não exige da gente a dedicação que a gente deveria ter. Né? É difícil passar em prova? Meu amigo, é difícil passar em prova da faculdade? Não, pode falar sério, seu professor não está aí não. Professor não, então. Qual que é a questão que a gente tem? A estrutura educacional que a gente tem não exige toda a dedicação. Só que o que acontece? Eu falei para vocês aqui no início que eu me especializei em concurso público. O concurso público, e eu estava conversando com essa minha amiga e eu quero falar exatamente a frase que ela falou para mim, que é o seguinte: você pode fingir que você estuda, você pode fingir que você se esforça, mas você não pode fingir que você passa. Você pode contar para os seus pais que você está a tarde inteira no quarto estudando, quando na verdade você está no Instagram. Você pode falar que você estudou a noite inteira, quando na verdade você estava batendo papo no WhatsApp, você estava conversando, estava lendo, estava assistindo Netflix, está aí passando Orange is the New Black, o Ozark começou agora. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E a gente tem uma impressão de esforço que não é uma impressão real. Eu quero falar para vocês hoje aqui as 3 coisas que a gente precisa para passar em provas. Pode entrar, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. A gente precisa de 3 coisas para a gente passar em provas. E falando dessas 3 coisas, eu vou falar de praticamente todos os elementos fundamentais que a gente precisa para a gente aprender a estudar melhor. Isso aqui é só o início da jornada. Boa noite, gente, tudo bem? Nossa, vocês estavam em aula? Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Oi. Adoro quando vai enchendo. Daqui a pouco vai ter cadeira aqui espalhada, vai ser ótimo. Eu vou falar sobre os 3 elementos que a gente precisa para a gente aprender a estudar melhor e para a gente poder passar em qualquer prova que a gente for fazer. Isso, novamente, vocês não vão levar só para quem for prestar concurso, tá? A minha opção por falar de concurso foi uma opção de mercado. Por quê? Porque o pessoal que está querendo fazer concurso está realmente querendo aprender. Se eu fosse falar de aprender a estudar para mim no ensino médio, o que ia acontecer? Eu ia falar com ninguém. Porque no ensino médio ninguém quer estudar, ninguém quer saber estudar, porque não faz diferença. Alguns professores até tentam falar para a gente: menino, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa estudar melhor, mas a gente tem um momento de entender as coisas. E muitos de vocês que estão aqui não estão no momento de ouvir o que eu vou falar. Isso é muito importante. Mas essa ficha um dia vai cair. Porque é importante que a semente seja plantada. Bonito, né? Eu achei filosófico. Boa noite, tudo bem? Faz uma selfie aí, manda para quem você estiver conversando. Fala, tá uma palestra e tal, me deixa prestar atenção aqui. A gente precisa de 3 elementos para a gente estudar. 3 elementos. Você precisa de planejamento, você precisa de método e você precisa de ferramentas. Se você tiver isso, planejamento, método e ferramentas, você passa em qualquer prova, em qualquer circunstância que você estiver. Eu vou ensinar uma coisa para vocês agora no início que tem a ver com método, tá? E que quem quiser mudar de vida já pode começar a fazer. Alguém já ouviu falar do professor Pierluigi Biasi? Muito bem, mais alguém? Mais alguém? Não? O professor Pierre
já falecido, infelizmente, ele foi um grande estudioso da forma como a gente aprende, da forma como a gente estuda. Ele estudou muito a neurociência e ele ajudou a gente a entender alguns conceitos complexos. Não vai embora não, prometo que vai ficar melhor. Juro pra você. Tá bom, boa sorte, tá? Professor Pierre, pelo menos teve delicadeza, né? Não, é coisa de trabalho e tal, eu achei legal. Professor Pierre, ele ajudou a popularizar no Brasil um termo que chama estudativo. Se você quiser, a partir de hoje, estudar muito melhor, com muito menos esforço, você precisa fazer o quê? Você precisa processar essa informação que você está ouvindo. E como que você vai fazer isso? Mexendo as mãos. Como é que você vai mexer as mãos? Você vai anotar. Revolucionário isso, né? Para eu aprender eu tenho que anotar. Mas você não vai simplesmente copiar. Você vai ouvir o que você está ouvindo e você vai reproduzir isso com as suas próprias palavras. Seja muito bem-vinda. As pessoas estão concentradas, né? Eu também fiquei chocado. Você vai reproduzir isso com as suas próprias palavras no papel. Eu vou dar para vocês aqui hoje 5, 10 ou 20 mudanças de comportamento, e quem colocar isso tudo em prática vai ser primeiro lugar na turma, em todas as turmas que for fazer. Todas. Tá? Mas, novamente, a gente apresenta a forma. Aplicar já é uma outra batalha. Estudativo é você processar a informação. Então você anota aquilo que você está ouvindo, aquilo que você quer gravar, aquilo que te parece importante. Ele chama estudativo. Foi popularizado pelo professor Pierre no Brasil. A gente tem 3 elementos que a gente precisa para passar em qualquer prova. Vamos falar do primeiro, que é planejamento. Planejamento é você ter clareza sobre o que você quer. Onde que está bom? Massa. Não, obrigado, já jantei. Planejamento é você ter clareza do que você quer. O que você quer como estudante? Qual é o caminho que você quer trilhar? Você quer ser o primeiro da sua turma? Você quer tirar 10? Você quer passar na média? Porque o que a maioria de nós faz? A maioria de nós vai indo. A gente vai indo, a gente simplesmente vai com a maré. Só que o gato da Alice já falou, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Você precisa ter clareza sobre o que você quer atingir. Isso funciona para tudo que você quiser, para finanças pessoais, para relacionamentos, para estudos. Se você tem a clareza do ponto onde você quer chegar, você vai chegar lá e, na verdade, muito mais rápido do que você espera. Qual é meu objetivo? Boa noite, tudo bem? Qual é meu objetivo? Meu objetivo é tirar 10? Meu objetivo é tirar 8? Meu objetivo é passar? Primeira coisa que você precisa é traçar um objetivo. Isso vale para qualquer tipo de estudo que você for fazer. E a gente pode aprofundar isso um pouco mais. Se você vai estudar uma disciplina, seja na faculdade, seja de forma autônoma, o que você quer? O que você pretende? Eu fui fotógrafo durante muitos anos. Se eu pego um livro de fotografia, qual que é o meu objetivo com isso? Tem muitas pessoas aqui que estudam disciplinas diversas. Pode ser que você estude matemática, pode ser que você estude o que quer que você esteja estudando. Qual que é o seu objetivo com isso que você quer fazer? Porque isso compõe o seu planejamento. Uma segunda etapa disso que a gente vai fazer é o seu planejamento de tempo. O primeiro planejamento que você tem que fazer é o planejamento de onde você quer chegar, o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo. E o segundo planejamento é o seu planejamento de tempo. Não existe meta que seja atingida simplesmente em horas vagas. Você precisa criar tempo para você fazer as coisas. Se eu perguntar para a maioria de vocês hoje quanto tempo livre vocês têm, a maioria vai dizer que tem pouco tempo livre. Mas se eu virasse para vocês e dissesse assim, se você me der 12 horas do seu dia pelos próximos 6 meses, eu te garanto que eu vou te arranjar R$1 bilhão. Você arranjaria 12 horas por dia nos próximos 6 meses? Arranjaria. Por quê? Porque tempo é uma questão de prioridades. Salvo exceções, eu espero que não tenha nenhum caso aqui, a maioria de nós não está passando fome. O Pão de Queijo está aqui para provar isso. A maioria de nós não está passando fome. A maioria de nós não está dependendo de fazer coisas que não podem deixar de ser feitas, porque senão a gente vai morrer. A maioria de nós está fazendo o que faz por opção. Alguém está na faculdade obrigado? A gente faz as coisas que a gente faz por opção. Pode ser que você gostaria, existe a possibilidade, você gostaria de fazer outras coisas, tudo bem. Você está fazendo isso porque nesse momento você achou que isso coincidia com o seu objetivo de vida. E é isso que você vai fazer. O seu planejamento de tempo, ele depende do tempo que você abre para você poder fazer as coisas. Não adianta dizer assim, eu vou estudar na hora que der. Você precisa criar uma rotina.
E essa rotina é criada por meio de ferramentas. Pode ser que a gente fale sobre isso lá no final. Uma dessas ferramentas é o quadro horário. Eu não vou entrar aqui a respeito disso, não vou aprofundar, porque a ideia aqui é só despertar a atenção para isso. Mas, essencialmente, o que a gente precisa é criar tempo. E eu quero fazer uma pergunta que tem essencialmente a ver com tempo. Qual é o projeto mais importante da sua vida hoje? Vocês sabem? Você sabe qual é o projeto mais importante da sua vida hoje? O projeto mais importante da sua vida hoje é aquele a que você atribui mais tempo. Se você passa mais tempo no trabalho, o trabalho é o projeto mais importante da sua vida. Se você passa mais tempo na faculdade, a faculdade é o projeto mais importante da sua vida. Se você passa o dia em redes sociais, a rede social é o projeto mais importante da sua vida. E cada projeto desses vai trazer um resultado diferente. Eu gostaria que você fizesse essa análise, se não agora, quando você voltar para casa. Qual é o projeto mais importante da sua vida? E mais importante que isso, esse projeto a que você está se dedicando hoje, ele vai te levar onde você quer chegar? A gente vai falar muito aqui sobre clareza, tá? A gente vai ter vários momentos em que a gente vai falar sobre clareza. Porque a ideia é, se você tiver uma visão clara de para onde você está indo, você vai chegar. Mas se você não souber, você não sabe como que é o cenário para onde você está indo. Imagina, porque o cenário poderia ser você chegar, você sentar. Que livro é esse? Você está carregando, perdão. Esse grandão aí. Parece um dicionário, né? É um vade-mecum, isso. Eu esqueci que é o pessoal de direito, é um vade-mecum. Mas pode ser que seu objetivo seja um objetivo X, mas que você se distancie disso de tal forma que você não sabe mais para onde você está indo. E a gente vai falar isso quando a gente falar sobre planejamento. Se você está pensando em planejamento de carreira, quem aqui sabe o que quer fazer profissional? Porque a gente está numa faculdade, está num ambiente acadêmico. Quem aqui sabe claramente como gostaria que a sua vida estivesse daqui a 10 anos? Claramente, você sabe o que você vai vestir, o que você vai fazer, quanto que você vai ganhar, onde você vai trabalhar. As mãos estão baixando. Onde você vai trabalhar, se você vai ser chefe, se você vai ser empregado, quem sabe? Não, pode levantar. Foi isso. Boa, ok. Mais alguém? Gente, vocês precisam dessa clareza. Não significa que a vida de vocês vai ser isso, tá? Isso é muito importante. Mas se você sabe onde você quer chegar, você começa a fazer escolhas que te direcionam para esse objetivo que você tem. Se você... Vamos pegar o pessoal do direito aqui. Quantas pessoas do direito tem aqui? É uma parte? Tá, beleza. Então, tem 30% da sala que é do direito. Se o seu objetivo, você que está no direito... Gente, não se tem excluídos não, tá? A gente vai falar disso aí mais tarde. Mas se você é do direito tem o objetivo de ser sócio de um escritório, e se alguém te oferece uma posição estagiário, beleza, isso tem a ver, né? Porque você está começando, né? Está entrando no escritório. Agora, e se alguém te oferece uma posição em vendas? Isso tem a ver com o seu objetivo? Não. Se você sabe que o seu objetivo é ser sócio do escritório, você não deveria aceitar essa posição em vendas, salvo, né? Aquelas exceções, tal, de repente a vida acontece, você precisa de alguma coisa que dê mais dinheiro, enfim. Mas você não vai aceitar, por quê? Porque o seu objetivo está traçado, você tem clareza em relação ao que você quer. Eu gosto muito de usar uma imagem que eu uso muito para o pessoal que presta concurso, que é o seguinte: imagina que a sua vida e todas as escolhas que você faz, você está no meio de um vale e você tem várias montanhas ao redor, tá? Eu sou de Brasília, em Brasília não dá para fazer isso, mas em Santos vocês entendem o que é isso, né? Então facilita. Eu falo de montanha, o pessoal de Brasília, o pessoal, porque cada pico dessa montanha é um objetivo diferente que você tem. Aí o que acontece? Você está aqui no meio e você vê um objetivo ali, você fala, beleza, eu acho que aquilo ali é legal, e você vai andando lentamente, você vai construindo a sua vida, você vai fazendo contatos, você vai estudando aquela área, e você vai se movendo para aquele lado. Só que aí, de repente, quando você chega aqui, você chega mais perto, você está no seu pé da montanha, você olha lá para cima e você fala, não é isso que eu quero. Mas olha a distância que você já andou. Isso aqui pode levar meses ou pode levar anos. E aí você olha, na verdade, lá para o outro lado, você pensa lá que eu queria estar. Não é aqui que eu queria estar. O que você vai ter que fazer? Você vai cair lá direto? Não, você vai ter que andar até lá. Então você vai ter que voltar. E você vai ter que ir lá para o cantinho. Pode entrar, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você vai ter que ir lá para o cantinho. E aí, na hora que você chegar aqui, você começa a subir. E às vezes tem gente que está no meio da montanha e fala, não é isso que eu quero. E tudo bem. E tudo bem. Mas se você tiver clareza em relação àquilo que você espera que você queira, isso é muito melhor do que as pessoas que não sabem o que estão fazendo, não sabem para onde estão indo. Clareza é fundamental. Pense em como você quer que a sua vida seja, em como você quer que seus dias sejam. E se você achar que você quer isso, pergunte para alguém que chegou lá. A vida é isso mesmo?
Porque tem gente que chega e só descobre que não queria quando está em cima da montanha. Clareza é fundamental. Tem muita gente que descobre o caminho enquanto está caminhando, e tudo bem. Eu sou partidário disso. Eu acho que a gente tem que fazer a maior quantidade possível de coisas para a gente saber o que a gente gosta, mais importante, o que a gente não gosta. E a gente tem muita pressão hoje, especialmente no Brasil, quando um garoto de 17 anos tem que decidir o que vai fazer da vida. Eu tenho 33 e eu não sei. Com 17 eu sabia muito menos. Então, a gente tem essa pressão de escolher a carreira. E a gente já começa essa caminhada com 17 anos, sem orientação, sem muitas vezes nossos pais saberem, sem a escola poder orientar a gente. É importante que você tenha o máximo de clareza que a situação te permite. Planejamento. Clareza sobre onde você está indo e qual é o projeto mais importante da sua vida. Vocês vão pensar nisso hoje? Sim? Beleza. A gente tem um segundo ponto, que foi o ponto que eu me especializei ao longo dos anos, que fala sobre método. O que é um método de estudos? Alguém sabe? Quando a gente fala assim, a pessoa tem um método de estudos, o que é isso? Quem falou? É o quê? Disciplina? Mais ou menos. Mais ou menos. O método, ele é uma forma de você fazer alguma coisa. Se eu tenho um método... Boa noite, tudo bem? Se eu tenho um método para lavar pratos, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar o prato sujo, eu posso passar água nele, passar o detergente, passar água e colocar ele para secar. Isso é um método para lavar pratos. O método de estudos é uma sequência de passos que vai te permitir atingir ceteris paribus, né? O termo da economia que diz todo o resto constante, o resultado desejado. O que isso significa? Se eu seguir os passos X, Y, Z, a probabilidade estatisticamente é de que eu consiga atingir o fim a que o método se propõe, que é o quê? O aprendizado. Quando a gente fala sobre concursos, quem é que... Tá, tem pouca gente prestando concurso. Quem é que eventualmente na vida vai querer prestar concurso ou acha que vai? Uau, ok. Tá, vocês vão precisar de mim, tá? Anota aí, Fernando Mesquita procurando na internet. Quando a gente fala sobre concursos, o método, ele visa a aprovação. E a aprovação, obviamente, depende de uma série de fatores. Depende da quantidade de vagas, depende de quanto você estuda, depende de, enfim, N fatores. Mas quando a gente está falando de faculdade, o método visa o aprendizado. O ideal é que no concurso também fosse o aprendizado, né? Mas vamos falar sobre isso depois. Se você estuda de uma determinada forma, a probabilidade é de que você aprenda. O que você precisa para você aprender? Você precisa de 3 coisas para você aprender. Você precisa estudar bem, e estudar é entrar em contato com o conteúdo que você vai ver. Você precisa revisar o que você vê, e você precisa aplicar o que você vê. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que você estuda hoje? Você vai estudar para uma prova. Como é que você estuda? Essa pergunta é difícil, né? Alguém, eu aceito um candidato, mas seja para errar. Escrita ajuda a memorizar. A escrita ajuda a memorizar, beleza, mas você já sabia, então você já tinha um gabarito. É comum eu dar essa aula em cursinhos e as pessoas, depois de um momento de consternação, elas falarem assim: eu leio. Quem aqui estuda lendo? Pode levantar, que eu sei que é a maioria, não esconde não. Obrigado, isso. A leitura, ela é uma ferramenta dos estudos. A leitura não é o estudo. Alguém ficou chocado com isso? Ótimo. Então a gente está fazendo progresso. Ler não é estudar. Eu publiquei um vídeo no YouTube com esse assunto, ele tem hoje mais de 2 milhões de visualizações, e ele é baseado numa frase do professor Pierre, que diz que estudar não é ler. A frase dele é muito melhor, mas eu não podia copiar, né? Então eu tive que criar a minha própria. Estudar não é ler. Só que a gente comete esse erro. A gente acha que, para a gente estudar, basta a gente ler. Se você ler, você não vai aprender. Porque o que acontece é o seguinte: quantas páginas, quantos livros, quantas milhares de páginas, vocês são alunos concluintes, quantas milhares de páginas vocês já leram desde o primeiro dia de faculdade? Alguém tem noção? Muitas. O pessoal do direito especialmente. Eu fiz um semestre de direito e fiquei bastante satisfeito. No meu primeiro dia de aula eu tinha 5 livros para ler. Cada professor chegava e passava: você vai precisar ler esse livro para o semestre. Eu falava: nossa, mas que coisa interessante, né? Livro de 150, 200 páginas. Então no primeiro dia de aula eu tinha 1000 páginas para ler. Eu achei aquilo bastante curioso. Você acha, quem aqui acredita que vai gravar, isso foi só o primeiro dia de aula, quem aqui acredita que vai gravar 1000 páginas só lendo?
é impossível. É fisicamente impossível. Então você precisa de mecanismos para você gravar o que você vê. Só que nem tudo dessas 1000 páginas é importante, você concorda? Né? É normal. Tudo que o professor fala durante a aula é importante? Muitas vezes nada é, né? Inclusive. É triste ver isso, né? Mas às vezes é o que acontece. Não no curso de Direito, obviamente, né? De forma alguma. Mas nos outros cursos, muitas vezes você passa uma aula sem que, assim, quase nada seja aproveitado. E o que você precisa? Você precisa criar material de revisão daquilo que você acha que é importante, ou daquilo que verdadeiramente é importante, ou daquilo que o professor disse que vai cair na prova. Também tem isso, né? Vai ter nesses dias. Você vai precisar estudar bem. Gente, eu vou passar uma experiência para vocês, tá? Quando vocês chegarem em casa, experimentem um negócio chamado técnica da aula. Isso vai mudar a vida de vocês. O que é? Você estudou o seu conteúdo, você leu, você criou seu material de revisão, e você vai levantar e você vai dar uma aula imaginária. Alguém aqui dá aula? Alguém que é professor? Alguém lá no fundo? Mais alguém? Ok? Oi, gente, sejam bem-vindos. Prazer. Quando a gente dá aula, a gente grava bem o conteúdo? Grava, né? A gente grava o conteúdo só porque a gente sabe, porque a gente é foda, ou porque a gente pratica também? É porque a gente pratica também. Por quê? Porque você tem que estar pronto para as dúvidas. Você tem que estar pronto para as eventualidades que surgem. Imagina a cara do professor. Assim, acontece, tá? É um recurso que a gente tem. O professor vira e fala assim, você faz uma pergunta dificílima pro professor, e você sabe que a pergunta é foda. Aí você vira o professor e o professor fala assim, eu vou pesquisar e te aviso. Gente, isso dói na alma, isso machuca quando a gente tem que fazer isso. Isso machuca, tá? E a gente faz isso porque a gente não sabe. E às vezes a gente sente vergonha, às vezes não. Às vezes não, porque às vezes é um negócio difícil mesmo. Você perguntou só para sacanear, e você sabe disso, e eu sei disso, mas às vezes é um negócio que eu deveria saber. Então você tem que estar preparado para isso. A técnica da aula é isso, é você levantar e você fisicamente falar sobre um assunto. Pode entrar, gente, sejam bem-vindos. Tem cadeira? Tem lugar aí, gente? Ó, tem lugar ali na frente, tem lugar ali na frente, tem 4 lugares aqui, pode entrar, fica à vontade. Eu quero que vocês experimentem isso, eu quero que vocês experimentem a técnica da aula. Seleciona, ali ó, amiga ali, oi, isso. Seleciona um tópico que você goste. Estuda isso durante 5, 10, 15, 20 minutos, dá uma aula sobre isso. Fala sobre isso. Você vai ver como sua retenção é maior. Por quê? Porque além de você ter estudado, pensando em dar aula, que é um processo muito mais complexo, você está envolvendo mais sentidos. O seu estudo, ele é mais ativo, não no sentido do estudo ativo do professor Pierre, mas ele é mais ativo. E quando você envolve mais sentidos, você aprende melhor. Existe uma pirâmide, que ela é falsa, mas enfim, não é que ela é falsa, é que ela é um modelo defasado. E que ela diz que assim, você aprende 5% do que você ouve, 10% do que você fala, enfim, tem uns números aleatórios lá. Essa pirâmide ela não é precisa, mas ela dá uma ideia pra gente como que a gente aprende. Quando você faz, você aprende. Experimentem a técnica da aula, fica de dever de casa. Quando você for pensar em material de revisão, quem aqui aprendeu a fazer resumo na escola? Tia Teteca, do 1º grau, ensinou todos vocês a fazer resumo. Não, então deixa eu perguntar diferente. Quem foi ensinado a fazer resumo aqui? Não, gente, para com isso. Pode levantar a mão. Vocês não aprenderam a fazer resumo? Vocês não aprenderam a fazer resumo na escola? Vocês aprenderam, gente, pelo amor de Deus. Tia Teteca, do 1º grau, ela foi lá e falou para você o que era fazer resumo. Na maioria das vezes, o que aconteceu? Ela pegava um textinho e falava assim, olha, você vai resumir, né, isso aqui com as suas próprias palavras, você vai reduzir esse texto. O que a gente fazia? A gente copiava 3 ou 4 palavras de 4 parágrafos, de 3 ou 4 frases de cada parágrafo, colocava e dizia que era resumo, ganhava nota ruim e achava ruim. Né? Por quê? Porque a tia Teteca estava sacaneando a gente, eu fiz o meu trabalho, ela não está me dando a nota adequada. Só que o resumo, ele é uma das ferramentas. Tá? Para grandes quantidades de conteúdo, ele muitas vezes não funciona, porque ele é trabalhoso. Quem já fez um resumo e não colhou? Eu acredito que a maioria de nós. A gente já teve a oportunidade de fazer um resumo e não olhar. Só que fazer um resumo é só metade do trabalho. Não adianta só você fazer o resumo. Você precisa fazer o resumo e você precisa resumir, revisar esse resumo. Esse resumo ele precisa estar em constante contato com você. Quanto? Pelo menos uma vez por semana. Tem uma outra pesquisa. Tem alguém de curso de psicologia aqui? Psicologia não? Alguém já ouviu falar em Ebbinghaus? Um psicólogo alemão? Não? Ebbinghaus foi um cara que criou um negócio chamado curva do esquecimento.
Curva de esquecimento vocês já ouviram, né? Foi Ebbinghaus que criou. Só que essa pesquisa ela é completamente aleatória, ele só teve ele como sujeito. Pode entrar, seja muito bem-vindo. Tem um lugar bem aqui na frente, se você quiser, tá? Mas tem ali na frente também, se não quiser se sentar muito aí. Ebbinghaus, ele desenhou esse modelo que seria a curva do esquecimento, que ele falava sobre quanto tempo a gente conseguia reter uma informação até a gente esquecer. É uma bobagem, porque ele trabalhou com sílabas aleatórias e só ele era o sujeito. Ele treinou com ele mesmo e ele falou assim, não, esse aqui eu esqueci, então esse aqui é o que a gente vai... Não é assim que funciona a pesquisa científica, a gente sabe. Só que ele ajudou a gente a pelo menos tentar desenhar o que é essa memória. E a saber o seguinte, a nossa memória não é perfeita. A gente não vai lembrar das coisas que a gente está ouvindo hoje, daqui a uma semana. A gente não vai lembrar das coisas... Quem lembra aqui da aula de quarta-feira passada? O que o professor falou? Dou 50 minutos e 10 mil reais se me disser tudo que o professor falou. Ó. Só que eu quero gravação. Eu quero um homem falando. A gente não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque a probabilidade é de que vocês não tenham criado material de revisão dessa aula. Então você não tem como lembrar. Porque a gente está aqui em situação de concorrência. Enquanto você está pensando no que eu estou falando, você está pensando no Juquinha que não ligou. Você está pensando na Rafaela, que ficou de combinar a saída de sábado e não ligou. Você está pensando nos seus pais, que prometeram XYZ e não cumpriram. Você está pensando no trabalho que você tem que fazer e que você não terminou ainda. Algumas pessoas estão pensando no OAB. Pode ser. A gente está em situação de concorrência. Então você precisa aproveitar qualquer segundo, qualquer tipo de informação que você tem, e essa informação importante, ela tem que ser transferida para o papel. A gente falou aqui no início de estudo ativo. O estudo ativo é aquilo que você anota porque é importante, e essa anotação que você faz, ela faz você gravar o conteúdo que você precisa. E esse conteúdo que está gravado, ele vai ser para sempre retido. Quando a gente fala sobre método, a gente precisa estudar bem. Eu dei para vocês aqui a técnica da aula. Vocês lembram que eu falei lá no início que quem fizesse tudo ia ficar em primeiro lugar na turma, né? Eu quero que vocês me escrevam daqui a 6 meses para falar se isso aconteceu, pode ser? Você tem a técnica da aula. Você pode fazer resumos, mas eu quero que vocês pesquisem um negócio chamado mapas mentais. Alguém já ouviu falar em mapas mentais? Já. O mapa mental é uma representação gráfica, foi criado por um inglês chamado Tony Buzan na década de 70. Ele fazia um curso de psicologia e ele virou um dia, e ele teve essa mesma constatação que a gente teve aqui. Ele falou, cara, o bicho está falando ali na frente, velho, mas aproveita muito, se espremer, aproveita muito pouco. O que vai acontecer? Olha a ideia, olha o bizu. O que vai acontecer se eu pegar esse negócio e fizer um desenhozinho aqui, só com o principal que ele fala? Eu quero só uma palavra, porque essa palavra vai me ajudar a lembrar da ideia. Uma palavra, uma expressão. Se eu falar de estudativo, vocês vão lembrar do que eu falei de estudativo? Professor Peer, anotar, processamento, retenção. Essas todas são ideias decorrentes de estudativo. Quando a gente fala sobre esses termos, o seu cérebro imediatamente recupera aquela informação. Se você não tiver esse input, ou seja, se você não anotou nada, você não vai lembrar de nada. Mas às vezes com uma palavra você consegue lembrar de muita coisa. Eu posso citar o nome do primeiro namorado ou da primeira namorada de vocês. Vocês vão conseguir lembrar de muitas coisas a respeito disso? Esse gatilho da memória, ele vem, às vezes, de uma única partícula. E é claro que quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem também o fator emocional que influencia no aprendizado. Gente, a gente só aprende quando a gente está feliz. Vocês sabiam disso? Quimicamente, eu não sei se você sabe disso, meu amigo, quimicamente, o nosso aprendizado é afetado pela nossa tristeza. Você sabia disso? Estou feliz. Você está feliz? Beleza, então seja muito bem-vindo. Obrigado. Você só aprende quando você está feliz. Por que o professor gosta de fazer você rir? Só para ser engraçadinho? Não. É para ele. Porque quando você está rindo, quando você está feliz, você aprende melhor. Você já tentou estudar alguma coisa que você fala, essa matéria é do demônio, eu não quero ver essa coisa na minha frente nunca? Você aprendeu? Você não aprendeu. Você teve que relaxar. Você teve que se encontrar com o seu eu interior e falar, tudo bem, eu odeio, mas eu vou ter que aprender. E no momento que você fala, eu odeio, mas eu vou ter que aprender, o seu estado emocional muda. Porque você está com o coração aberto. E aí você começa a aprender. A aprendizagem depende de emoção. Chocante isso, né?
Então eu vou dar uma estratégia para vocês que eu ministrei para os meus alunos durante muito tempo. Sempre que você precisar estudar alguma coisa que você realmente precisa aprender, assiste alguma coisa de comédia 10 minutos antes. Assiste um negócio de comédia. Assiste um Big Bang Theory, assiste um Friends, para quem gosta, assiste alguma coisa. Você vai aprender melhor. Você precisa estudar bem. Você precisa revisar o conteúdo que você estuda pelo menos uma vez por semana. E você precisa aplicar esse conteúdo. Esses 3 elementos são um tripé de qualquer elemento de aprendizagem que você tiver voltado para a prova. Se você quiser passar em provas, e isso eu te garanto, eu aposto com quem quiser aqui, que se você fizer essas 3 coisas da forma como eu te disser, você vai poder tirar entre 9 e 10 em todas as provas que você fizer daqui para o resto da sua vida. Eu sei, é difícil de acreditar, mas vai assentando, mas vai recebendo isso, tá? Que vai dar certo. Você precisa estudar bem, você precisa revisar bem, você precisa aplicar. O que é você aplicar? Você aplicar é você expressar o conhecimento que você tem. Alguém já respondeu a pergunta, se você sabe, me explica, da seguinte forma: eu sei para mim, mas eu não sei explicar? Se você não sabe explicar, você não sabe. Tá? Essa é a dura realidade. Eu sei que a gente fala isso para não sair por baixo, mas se você não sabe expressar, você não entendeu. Você pode ter decorado algumas palavras, mas você não entendeu. Se você sabe alguma coisa, você sabe falar sobre essa coisa. Você pode gostar de fotografia, você pode gostar de informática, você pode gostar de design de interiores, você pode gostar de culinária, o que quer que você seja. Mas se alguém te pedir para você falar de alguma coisa que você gosta, tem alguém que gosta de Star Wars? Eu já pedi para alguém me contar a sequência dos filmes. Eu nunca entendi por que veio 4, 5, 6, 1. Eu nunca entendi, mas eu não me importo. Mas se eu pedir para alguém que é fã, vocês vão conseguir me explicar, não vão? Por que foi assim? E a pessoa sabe falar sobre isso. Ela conta até o que estava na cabeça do diretor. É uma coisa muito louca. Se você sabe um assunto, você sabe falar sobre esse assunto. Se você não sabe falar sobre um assunto, você não sabe um assunto. E quando a gente fala sobre técnica da aula, vocês já imaginaram um professor dando aula sobre um assunto que ele não sabe? É o professor PowerPoint. Eu sei que todo mundo tem um. O professor põe slide e começa a ler. Eu não sei se é o pensamento de vocês, mas o meu primeiro pensamento é: se fosse para ler, eu lia em casa. Eu sei ler. Eu não preciso, né, que alguém venha aqui para ler o slide para mim. Eu não sei se vocês passaram por isso. Minha esposa fez arquitetura durante um tempo, e o professor tinha um telão desses, e ele colocava várias coisas assim, né, colocava vários pontos, e aqui embaixo tinha um borrãozinho, ninguém conseguia ler o que era. Ele pegava bem pequenininho a explicação da aula, ele anotava no slide bem pequenininho, e ele lia aqui de um jeito que ninguém dava para ler. Eu achei engenhoso, né? Porque ele não estava lendo só o slide, mas ele anotou também a explicação. Porque vai que eu esqueça a explicação, não posso dar esse mole. O professor PowerPoint é um professor que muitas vezes ele tem um conhecimento, mas ele está tão cansado daquilo que ele não quer mais trabalhar com aquilo. Mas muitas vezes ele é um professor que não sabe. O PowerPoint, ele dá segurança para a gente. Para quem está apresentando e quem já fez escola, quem tem menos de 25 anos aqui? Tá. Vocês provavelmente fizeram trabalho de escola em PowerPoint. Né? Na minha época era mais difícil, né? Apesar de já existir Office, Data Show não era tão comum e tal, mas vocês já fizeram. Quem aqui dessas pessoas que levantaram a mão só lia o PowerPoint que estava na tela? Pode levantar que eu sei, não vem de onda não, obrigado pela honestidade, tá? Por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente não sabe do que a gente está falando, então a gente quer só ler. Se você não sabe do que você vai falar, se você não sabe expressar aquilo que você vai falar, você não entende o assunto. Quando você entende o assunto, não existe mais peguinha. O professor de vocês coloca peguinha na prova? Peguinha, pegadinha, cada lugar tem um negócio diferente. Casca de banana. Para quem conhece o assunto, não existe isso. Por quê? Porque o peguinha existe, e isso acontece muito em concurso, tá? Então eu vou usar essa experiência, me dão licença. A banca vira e fala o seguinte: o elemento XYZ não participa deste grupo, mas na verdade ele participa. E aí algumas pessoas falam: isso é peguinha. Não, mano, isso está errado, velho. Isso não pode ser peguinha. Isso é exatamente o oposto do que é. Não existe peguinha. Se o professor troca uma vírgula para trocar um entendimento semântico, aí é sacanagem, né? Porque cobrar português também ninguém merece, né? Mas se existe um sim, você troca por um não, isso não existe. Se troca-se a ordem do que está no livro,
Quando você vai ver na prova, isso não é peguinha. Só que se você sabe o conceito, se você realmente estudou, se você entende aquele assunto, você vai passar. E o professor não vai mais pegar. O objetivo do professor, por incrível que pareça, não é reprovar. O professor quer ver todo mundo aprovar. O professor quer saber que todo mundo está estudando bem. Ele quer saber que a qualidade do trabalho dele é boa. E a qualidade do trabalho dele se afere também pela quantidade de pessoas aprovadas. Se você passa naquela disciplina, se todo mundo passa com nota boa, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, o professor passou todo mundo, e a outra é que ele é um excelente professor e que todos os alunos engajados ali aprenderam. E é isso que todos nós queremos, no fim das contas, né? Alunos realmente vivendo essa experiência. Estudo, aplicação, revisão. Quando você vai aplicar, você precisa exercitar aquilo que você sabe. Você precisa resolver questões, você precisa escrever sobre o assunto, você precisa falar sobre esse assunto. Se você não tem acesso, por exemplo, a provas anteriores, você precisa criar questões. Alguém aqui estuda em grupo, quando vai estudar para os conteúdos da faculdade? Tem ali. Estudo em grupo não funciona, tá? Desculpa, eu não queria estragar a fantasia de vocês, mas estudo em grupo não funciona, tá? A gente precisa estudar sozinho. Porque cada pessoa tem um ritmo. Quando o professor entra na sala, algumas pessoas entendem de primeira. Algumas pessoas precisam de 2, 3 aulas para entender aquele conteúdo. Isso faz sentido? Cada pessoa aprende num ritmo, porque o aprendizado, ele depende do seu conhecimento antecedente. É o que a gente chama de agregação cíclica. Quanto mais você sabe, mais fácil é você entender alguma coisa. Explicar algum assunto para pessoas inteligentes, pessoas com grande conhecimento, é infinitamente mais fácil do que explicar esse mesmo assunto para uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem estudo. Por quê? Porque essa pessoa tem mais conexões. O quebra-cabeça, ele pode ser visto... O aprendizado, eu já dei spoiler. O aprendizado, ele pode ser visto muito como um quebra-cabeça. Qual que é a fase mais difícil de um quebra-cabeça? É quando você começa. Quando você joga todas aquelas peças no chão, aquilo não faz sentido. E aí, o que você faz? Estratégias de resolução de quebra-cabeça. O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz quando você pega um quebra-cabeça? Você vai encontrar as bordas dele. Por quê? Porque é mais fácil. Isso é o que a gente chama... Tem um cara chamado Anders Ericsson, que ele criou um conceito chamado representação mental. Eu podia falar 1 hora só disso, mas não vou não. Representação mental é o seguinte, é você ter uma ideia dos limites daquilo que você vai ver, daquilo que você vai estudar. Se eu estou estudando direito e o professor chega, quando ele vai me explicar, primeira aula de direito constitucional, e ele vai me explicar, a gente vai ver X, Y, Z, vocês têm que entender esses conceitos, essa aqui é a diferença disso para os outros ramos do direito. Eu estou pensando numa representação mental, eu tenho uma imagem do que eu vou estudar. A imagem do nosso quebra-cabeça, a imagem do aprendizado são as bordas. Eu sei onde é que está o limite, eu sei que para a direita, para baixo, para cima ou para a esquerda não tem mais nada, aquele é o limite. Qual é a parte mais fácil de um quebra-cabeça? A parte mais fácil é a última peça. Não tem mais onde você pôr. Só tem um lugar para você colocar a última peça. O cérebro, o aprendizado, ele funciona mais ou menos dessa forma. Quanto mais peças você já tem colocadas, mais fácil é você colocar as próximas peças. Quanto mais você aprende, mais fácil é você aprender. Aprendizado não se perde. Tudo que você aprendeu na sua vida, você está trazendo. Toda a experiência que você tem na sua vida, você vai carregar com você para o resto da sua vida. Isso vai te ajudar a aprender outros assuntos. Criatividade é a junção de 2 elementos aparentemente isolados para gerar uma solução nova. Quem são os maiores inovadores em determinadas áreas? São os outsiders. São aquelas pessoas que de repente chegam de um outro momento, de um outro local e encontram uma solução nova que ninguém tinha pensado. Criatividade tem a ver com isso. E aprendizado tem a ver com isso. Você precisa estudar, revisar e aplicar. Aplicar é resolver questões. Resolver questões no estilo da prova. Estudo em grupo não funciona, mas o que funciona em estudo em grupo? Vamos criar questões uns para os outros? Você pode criar questões, você pode juntar várias pessoas, seja bem-vindo, meu amigo. Você pode juntar várias pessoas e você pode criar questões uns para os outros. Você pode criar um banco de questões sobre aquele assunto. E esse banco de questões, ele precisa ser resolvido, ele não existe por si só. A principal função dele não é existir, mas é sim possibilitar que você resolva aquelas questões. E quanto mais você exercitar, mais formas você tem de expressar o conhecimento que você sabe. E quanto mais você expressar o conhecimento que você sabe, mais você vai ver onde que estão as suas dificuldades
o que você precisa aprender e quanto você precisa estudar. Qual é uma das maiores dificuldades dos alunos em qualquer lugar, em qualquer tipo de estudo, em qualquer situação? É saber o que você sabe e o que você não sabe. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, me dê uma listagem de todas as disciplinas que você estudou e qual que você sabe menos, qual que é a sua taxa de conhecimento e qual que é a sua taxa de desconhecimento. Alguém sabe? Normalmente não, porque isso não é pergunta que gente normal faça, né? Mas quando você tem clareza sobre o que você aprendeu, você começa a ter uma dimensão do quanto que você sabe de alguma coisa, do quanto que você precisa estudar de alguma coisa. Você sabe que você passou mal numa prova e que por isso talvez você não tenha estudado tão bem. E você sabe que na outra prova que você passou bem, ou você deu sorte, ou você estudou bem. Só que você ter clareza sobre a situação em que você está e o quanto você sabe é o principal diferencial. Porque a partir do momento que você descobre o que você não sabe, você pode estudar. Só que muita gente não se dá a oportunidade de saber isso. A maioria dos alunos hoje tem essa grande dificuldade. Gente, falamos sobre planejamento, falamos um pouquinho sobre método. Eu vou falar sobre ferramentas rapidinho. Eu quero dúvidas. Tem dúvidas? Tá, eu vou dar mais 5 minutos para vocês terem dúvidas, tá? Eu vou até vocês, eu vou perguntar seu nome, eu vou pedir para você falar sua dúvida para toda a turma. Se você não quiser falar sua dúvida para toda a turma, eu posso repetir. Mas eu preciso de dúvidas, porque é isso que vai fazer esse nosso encontro se engrandecer, beleza? Posso contar com vocês? Não ouvi? Obrigado. O nosso último ponto que a gente precisa é de ferramentas. A gente falou de planejamento, a gente falou sobre clareza, falou sobre planejamento de tempo, falou sobre o projeto mais importante da sua vida, falou sobre arrumar tempo para aquilo que você quer, a gente falou sobre método, falou sobre a importância de você estudar bem, eu dei uma dica da técnica da aula, a gente falou sobre resolver questões, sobre estudo em grupo, a gente falou sobre revisar, que é fundamental e indispensável para qualquer pessoa que quiser não só entender o conteúdo que está trabalhando, como reter isso indefinidamente. Boa noite. A última parte que a gente precisa são ferramentas. E essa parte, ela varia muito. O que são ferramentas? São livros, são aulas, são, às vezes, técnicas. Então, se você vai falar sobre resumos, se você vai falar sobre mapas mentais, se você vai falar sobre planejamento, a gente tem ferramentas de planejamento, que são, por exemplo, quadro horário, ciclo de estudos. Se você for prestar concursos, isso é importante, tá? Se você for prestar concurso, se você quiser pesquisar qualquer coisa sobre concursos, eu vou dar uma saída mágica para você. Você vai entrar no Google, você vai digitar o nome do que você quer, por exemplo, você fala assim, planejamento para concursos. E você vai colocar uma partícula na frente que vai resolver todos os seus problemas, que é Fernando Mesquita. Tudo que você pensar sobre concurso eu já falei, tá? Então você vai colocar quadro horário, Fernando Mesquita, vai aparecer. Você vai colocar ciclo de estudos, Fernando Mesquita, vai aparecer. Tudo que você imaginar vai aparecer, tá? Obviamente, você deve pesquisar de outras pessoas também, mas é óbvio que eu vou dizer que o meu é melhor, né? Porque, óbvio, que é meu. Toda ferramenta que você for usar, ela precisa ter um propósito. O que eu vejo muitas pessoas, e eu falo sobre técnicas de estudos, o que eu vejo muitas pessoas fazendo é que depois de um tempo me ouvindo, elas começam a pensar assim, tá, mas qual que é a técnica perfeita? Eu sou fotógrafo. Fui fotógrafo durante muitos anos. E sempre que sai uma câmera nova, e isso acontece hoje em dia quase toda semana, eu falo assim, agora vai. Essa vai ser a câmera que vai me fazer um bom fotógrafo. Porque essa câmera tem isso, essa câmera tem aquilo, que aquela outra não tinha, a minha está defasada, então eu vou comprar essa, vou comprar essa, vou comprar essa, vou comprar essa. Uma câmera melhor me faz um fotógrafo melhor? Não. Uma técnica melhor vai te fazer um estudante melhor? Não. Você pode usar uma técnica melhor para você obter resultados melhores, porque você melhora como estudante, e a partir do momento que você melhora como estudante, você tem condições de usar técnicas que vão te trazer mais resultados. A técnica por si só não vai resolver. A primeira coisa que eu falei para vocês é, você pode fingir que você estuda, você pode fingir que você aprende, mas você não pode fingir que você passa. O esforço, ele é a linha que conecta tudo isso que a gente está falando. Se não estudar, não tem aprendizagem. Você pode usar a melhor técnica do mundo. Se você não estudar, você não vai aprender.
E estudar, aí sim, você vai assistir aula, você vai ler o seu livro. E um ponto que é muito importante, eu vou citar o professor Pierre mais uma vez, que ele sugeriu uma mudança de comportamento para a gente. Ele falou sobre a diferença entre estudante e aluno. O aluno é aquela pessoa que está na sala de aula. Ele ouve o que o professor está falando, né? Ou por osmose, porque está dormindo, ou ativamente. Mas o estudante é quem realmente passa nas provas. A gente tem uma nação de alunos. A gente não tem uma nação de estudantes. Se você está com a expectativa de aprender tudo porque o professor fala, o professor é só um facilitador. O professor ele vai te dar os primeiros passos na sua jornada. Não deposite nele o seu resultado. Não deposite no professor a expectativa de você aprender. A responsabilidade pelo seu aprendizado não é dele. A responsabilidade pelo seu aprendizado é sua. E se você levar isso para você, onde quer que você esteja, a gente vai parar de terceirizar a responsabilidade. Meu professor não ensinou bem. Se meu professor é fraco, é minha responsabilidade substituir, suprir essa falta. Tudo bem? A gente precisa trocar essa nação de alunos que a gente tem para uma nação de estudantes. Ferramentas que você vai usar. Se você usar qualquer ferramenta, a probabilidade é de qualquer ferramenta que funciona. Muitas pessoas viram para mim às vezes e falam assim: Fernando, eu tenho meu método de estudos. E aí a pessoa vira e fala assim: mas se eu fizer do jeito XYZ, vai funcionar? Gente, tudo funciona. Tudo funciona. Existe uma história muito interessante de uma servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ela era catadora de latinhas. Ela pegou uma apostila que tinha sido jogada fora por uma pessoa, ela pegou essa apostila, ela começou a ler essa apostila e ela passou, ela se tornou técnica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, trabalha lá até hoje. É uma exceção, isso não pode ser considerado a regra, isso não é a regra, mas tudo funciona se as condições certas forem encontradas. E se você não tiver as condições certas, você precisa produzir as condições certas. Essa também é a nossa responsabilidade. Tudo bem? Ferramentas que você vai ter que vão te acompanhar: livros, cursos, professores, aulas, técnicas. Você precisa aprender a ler, você precisa aprender a ler ativamente. E se você transformar esse processo de estudos que você tem por meio dessas pequenas dicas que a gente conversou aqui, tudo vai ser diferente para você. Eu sei que parece inacreditável, porque é simples. Eu falei alguma coisa de revolucionário aqui? Não. Eu não falei nada de revolucionário, não é essa a minha ideia. A minha ideia é de despertar para o simples. O simples é o que funciona. Porque se eu falar alguma coisa muito complexa aqui, a probabilidade de você aplicar cai. Quanto mais difícil é uma prática, mais improvável é que você siga essa prática. Então tudo que eu falo aqui é simples. Beleza? Nós temos tempo para 10 perguntas. Quem vai perguntar? Fala seu nome e diga a pergunta, por gentileza. Oi, meu nome é Carolina e a minha pergunta é o seguinte: como equilibrar o fator tempo de estudo com o fator atenção no conteúdo que você está estudando? Porque é comum, acho que todo mundo já ouviu falar que, por exemplo, assim, é muito importante estudar o máximo de tempo que você conseguir, quem passa a estudar 8, 12, 30 horas, sabe? É comum ouvir. E ao mesmo tempo, eu também já ouvi que, por exemplo, não é produtivo você estudar uma única matéria por muito tempo, porque o foco se esvai. Só que isso fica confuso, porque, por exemplo, falando por mim, se eu coloco muita matéria para estudar no mesmo dia, eu fico agoniada com aquilo porque eu não consigo, às vezes, exaurir um único item de cada matéria. Mas, ao mesmo tempo, se eu estudo poucas matérias por mais tempo, no mesmo tempo livre que eu tenho, eu não consigo manter o foco. Então, fica esse ímpasse, acho que atualmente é o que mais me atrapalha. Tá. Obrigado, Carolina. Gente, vocês sabiam que existe um limite para o tanto que a gente consegue estudar por dia? Vocês sabiam disso? Isso é chocante, né? O que foi estudado, e o livro do Erickson chama Direto ao Ponto, eu acho que é esse, recomendo, foi o melhor livro sobre aprendizagem que eu li em 2018, ele fala muito sobre isso. Existe um limite que é muito próximo de 6 horas para a gente estudar com atenção total. Foco 100%, você dificilmente vai conseguir estudar mais que 6 horas por dia. Só que por que a gente consegue, às vezes, passar 12 horas, né, na frente do livro? Porque você está fazendo pausa, você está indo aqui e ali, você não está prestando atenção, às vezes você está estudando com 30% de retenção. E as perguntas que a Carolina fez é muito relevante. Como é que eu consigo equilibrar
a minha necessidade de foco com a minha necessidade de me manter numa disciplina. Foi isso. A minha sugestão é a seguinte: que você estude 1 hora cada disciplina e que depois você troque. Mas eu vou dar uma solução para esse problema que você falou. Por que a gente estuda 40 minutos a 1 hora? Não é nem 1 hora, é 40 minutos a 1 hora. Por quê? Porque esse é o nosso intervalo de atenção. Que na verdade hoje está um pouco mais curto que isso. Mas a maioria de nós consegue se concentrar durante 40 minutos. Por que as aulas têm entre 40 e 50 minutos? Porque não adianta colocar mais que isso. Você precisa de um intervalo, você precisa quebrar essa ideia, essa noção, esse momento que você está trabalhando. E uma das formas, porque como as instituições de ensino coordenam isso, é exatamente assim. Estude 1 hora, troque a disciplina e estude mais outra hora. Se você não quiser estudar 4, 5 disciplinas por dia, na terceira, volte para aquela primeira. Porque você continua de onde você parou. Então você pode estudar 2 disciplinas por dia e ir intercalando. Por que isso funciona? Porque o nosso cérebro ele tem dois processos principais. Você tem um processo de armazenagem e você tem um processo de recuperação. Quando é que você armazena? Quando você está lendo, você está recebendo aquela informação. Você está armazenando aquilo. Aquilo que você está colocando, por meio da aplicação, por meio do seu material de revisão, você está armazenando. E o processo de recuperação é aquele que você precisa quando você vai responder uma prova. Se você vai responder a prova, você precisa tirar aquilo daquela estantezinha do cérebro e trazer aquela informação. Quanto menores são as suas sessões de estudos, maior é a probabilidade de que esse compartimento seja mais localizável no cérebro. Se você estuda 10 horas de um assunto, aquilo que está no meio está perdido. Você consegue lembrar muito mais do início e do final do que você estudou. Então, quanto menores forem as suas sessões de estudos, maior é a sua retenção. Tá? Então, se você puder, estude as menores sessões por dia. As menores sessões, sessão de estudos é o momento que você começa a estudar, até o momento que você para para estudar, faz um intervalo para começar a outra sessão. Tá? Faça as menores sessões do dia que você puder e na sessão seguinte troque para a disciplina mais diferente possível. Teve uma aluna que me fez... Está respondido? Tá? Teve uma aluna que me fez essa pergunta e ela falou o seguinte: alguém já ouviu falar em método Pomodoro? Método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? Ele foi inventado por um italiano lá que eu não sei o nome. A ideia é, você vai trabalhar em intervalos de 30 minutos. Você vai trabalhar durante 25 minutos, 5 minutos de intervalo, e você volta com mais 25 minutos de trabalho focado. Depois de 3 a 4, 5 Pomodoros, dependendo de quem está trabalhando, você faz um intervalo um pouco mais longo e retorna. Isso ajuda a nossa produtividade. Tem a ver com isso que eu estou falando. Faz sentido? Se você reduz as suas sessões de estudos, você aumenta o seu nível de atenção. Uma aluna, em um curso que eu estava dando, ela virou para mim e falou assim: Fernanda, eu vou experimentar fazer pomodoros de 20 minutos, eu vou fazer sessões de estudos de 20 minutos. Vou descansar 5, então ela reduziu ainda mais o pomodoro e falou, vou voltar depois. Ela estudou 4 meses, passou em segundo lugar para a Procuradoria do Rio Grande do Norte. Era o primeiro concurso dela. Quanto menos você estuda, mais você aprende. Essa é uma frase do professor Pierre. Quanto menores forem as suas sessões de estudos, maior é a probabilidade que você retenha aquilo. Se você tem que gravar 5 nomes ou se você tem que gravar 50 nomes, qual que é a probabilidade que você grave mais? 5. Quanto menos você estuda, mais você aprende. Tem um monte de conceito revolucionário aqui que eu sei que é difícil de aceitar, mas com o tempo vocês vão encontrando outras informações que vão permitir isso assentar. Beleza? Próxima pergunta. Quem quer? Diga aí, meu amigo. Seu nome e a pergunta, por gentileza. Boa noite, Fernando. Boa noite. Me chamo Kleber, sou da turma de administração e não sei se a professora Renata já ouviu falar isso, mas você falou da questão do terceirizar a responsabilidade. E uma coisa que eu ouvi aqui na faculdade muito interessante, lá no comecinho, né? É que quando o aluno tira 10, ele fala, eu tirei 10. Quando ele tira 0, não, o professor me deu 0. Né? Isso é fácil, né, de diagnosticar. Mas falando da questão mais prática, né? Costumeiramente a gente observa que os concursos eles soltam o edital por volta de 3 meses antes da prova, né? E quando a pessoa se depara com aquele concurso, ela vai estudar para o concurso. Mas eu sigo alguns youtubers concurseiros e, assim, pelo que a gente ouve, né, da prática de estudo para ser assertivo, você ter acima de 85% de aproveitamento na prova, você não pode estudar quando sai o edital. Você tem que ter uma rotina de estudo, né? E o pessoal costuma falar em no mínimo 6 meses, né? Se você tiver mais é melhor, né? Esse tempo de carga de estudo que precisa ter
trabalha mais ou menos nessa faixa? É mais, é menos? Tá. Como é que funciona? Beleza. Gente, quando a gente fala de concurso, quando eu comecei a prestar concurso, eu comecei a prestar concurso em 2003, 2004. E nessa época saiu uma estatística, eu nunca sei de onde que essa estatística sai, porque ninguém cita a fonte, dizendo que em média os alunos levavam 8 meses para serem aprovados no concurso público. Eu nunca sei de onde que isso saiu. Hoje já se ouve dizendo que os alunos levam em média 2 anos para serem aprovados no concurso público. Isso tem um elemento que é muito forte, que é o elemento dos cursos preparatórios. Tá? O curso preparatório quer dizer isso porque uma vez que ele implanta isso na sua cabeça é muito mais fácil ele gerar renda com o aluno recorrente, porque ele está sempre lá. Não existe essa estatística. O que acontece é, a maioria de nós tem um ensino básico muito deficitário. E o ensino básico, sim, ele influencia a forma como você aprende hoje. A maior parte do nosso desenvolvimento cognitivo é realizado até os 6 anos de idade. Entre os 6 e 7 anos de idade é quando a nossa cabeça está formada em termos de potencial de aprendizagem, em termos daquelas sinapses que vão, de uma certa forma, acompanhar a gente o resto da vida. Então o ensino básico ele influencia muito na nossa velocidade de aprendizagem. Não existe tempo para você passar. Não existe tempo para você passar. Algumas pessoas vão levar 5 anos, algumas pessoas vão passar em 3 meses. Um dos vídeos mais polêmicos que eu tenho no YouTube, ele se chama Como eu fui aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal em 58 dias. O que aconteceu? Eu nunca tinha estudado para concursos, saiu o edital da Polícia Rodoviária Federal, eu tinha morado na Inglaterra, eu tive um excelente ensino fundamental e ensino básico, embora nós não fôssemos ricos, meus pais nunca pouparam com a educação. Quando saiu o edital da Polícia Rodoviária, eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, vi aquele edital, tinha 60 dias até a prova, ponderei ele 2 dias se eu ia fazer isso, dei 58 dias e fui aprovado. Uma prova que era considerada uma prova difícil, uma prova complicada. Esse vídeo é o vídeo que mais me dá trabalho na internet. É o vídeo que mais me dá trabalho na internet. Eu sou chamado de canastrão, de falastrão, de estelionatário, de tudo que você imaginar. Por quê? Porque a pessoa não aceita que existe uma realidade diferente daquela que ela tem. A minha história não é a única. Eu fui entrevistar um colega que hoje trabalha na Polícia Rodoviária Federal, publiquei uma entrevista com ele. Ele passou em 3 meses. Eu passei em 60, ele passou em 90. A minha história é peculiar, mas ela não é única. O que acontece? A maioria das pessoas que... Gente, existe um submundo de gente que passa em prova e não está na internet. A pessoa não está em grupo de concurso. Ela não está em grupo de WhatsApp. Ela não está no Instagram falando como que é difícil passar. Ela simplesmente olhou a prova e falou, gostei, vou estudar. Ela pega, faz um cursinho, pega meia dúzia de livro e passa. Aí ninguém ouve falar dela. Aquela pessoa estranha, quando você chega no órgão, é uma pessoa que normalmente está no canto, não faz amigo e tal. Tem uma galera assim quando chega nos órgãos públicos. Não existe tempo para você passar. Esse é o ponto mais importante. Pode ser que você demore 6 meses, por quê? Porque 6 meses é um tempo razoável para você pensar numa pessoa lidar com a quantidade de conteúdo que existe. Mas não existe tempo para passar. Beleza? Próxima pergunta? Quem? Se vocês não perguntarem, eu vou ter que continuar falando. Beleza. Para a gente encerrar, então, eu quero contar para vocês uma história que foi uma história que mexeu particularmente comigo, tá? A gente já está acabando, já vai todo mundo lanchar. Inclusive eu tenho uns bolinhos ali para sortear, tá? Quem quiser. Tá. O bolinho está gostoso. Foi o pessoal da gastronomia que fez, se tiver alguém, muito obrigado. Ele parece bom, mas o médico mandou cortar o açúcar, eu não posso. Minha esposa trabalhou... deixa eu falar um pouquinho do que eu vivi no serviço público. Com 19 anos, eu me tornei empregado da Caixa Econômica. Saí da Caixa Econômica, abri um estúdio fotográfico. Meu pai emprestou o dinheiro. Saí do estúdio fotográfico, fui com a minha esposa morar na Inglaterra, ela foi fazer mestrado lá. Logo se nota que a gente não teve dificuldades na vida, né? Essa é a impressão que a gente logo tem, mas não foi bem assim. Nós voltamos, eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas não assumi, passei em outros concursos. Fui agente secreto, fui agente da Agência Brasileira de Inteligência durante 6 anos. Fui analista judiciário do TRF da primeira região e hoje eu sou analista da Câmara dos Deputados. O estudo é a coisa mais importante que a gente tem. Por meio do estudo, você vai alcançar o que você quiser. Se você quiser ficar rico, você vai conseguir isso por meio do estudo, depende do que você estuda.
Se você quiser ser um bom professor, ser um bom advogado, ser um bom chefe, ser um bom qualquer coisa, você vai conseguir por meio do estudo. O concurso público, ele é um instituto que é quase que exclusivo brasileiro. Muitos outros países têm concurso público, mas no Brasil isso é muito forte. Tanto que eu perguntei quem pretende fazer concurso, muitos de vocês pretendem. Por quê? Porque vocês sabem a possibilidade de transformação que o concurso oferece. Mas o concurso, ele é a manifestação do estudo. Ele é o ápice do resultado do estudo. Quando você estuda, você aprende o que você precisa, você aprende coisas diferentes, você aprende a se comunicar, você aprende a se relacionar com o mundo. E a mensagem mais importante que eu queria deixar aqui para vocês é essa. Hoje a gente falou um pouquinho sobre como estudar. E eu prometi para você que se você colocar isso que a gente conversou em prática, você vai se tornar um dos melhores alunos da sua turma. Das 200 pessoas que estão aqui, é possível que 10 a 15 façam. Essa é a média que a gente tem. Mas a vantagem é que essas 10 a 15 pessoas não estão definidas. Então pode ser você que está pensando, de repente, será que funciona? Você que está em dúvida sobre se realmente vai dar certo. Pode ser você. Para você alcançar grandes resultados, você não precisa necessariamente de grandes feitos. Os grandes resultados, muitas vezes, eles são pequenas mudanças de comportamento e de mentalidade, que somadas fazem a gente chegar onde a gente quer. Essa é a informação mais importante que eu quero deixar para vocês. O estudo transforma vidas. E se você quiser ter a sua vida transformada, você precisa estudar. Você precisa estudar bem e você precisa transformar isso na atividade mais importante da sua vida. Então, se por acaso você chegar em casa e você falar assim, eu não sei qual que é a atividade mais importante da minha vida, dê uma chance para o estudo. Porque eu posso te garantir que não existe uma pessoa que estudou, chegou no final e falou assim, quer saber? Me arrependi, eu não devia ter estudado tanto. Tá bom? Gente, muito obrigado, foi um prazer. A gente se vê.